Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que você e sua família estejam muito bem. Desejo as bênçãos do Senhor para vocês, que o Espírito Santo de Deus esteja aí com você nesse momento para esclarecer todas as dúvidas e abrir a sua mente, o seu coração para receber a palavra de hoje. Hoje aqui, como vocês já sabem, mais um vídeo de terça-feira no nosso canal aqui da Comunidade Fé e Comunhão, com um propósito de abençoar a sua vida, de abençoar a minha vida, as nossas vidas, Porque estamos nessa caminhada juntos, enfrentando os desafios da vida e colocando a palavra de Deus como nosso auxílio, como nosso alicerce para poder suportar os tempos difíceis que estamos enfrentando. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma situação que aconteceu no nosso último domingo. Irmãos, nós temos vivido tempos maravilhosos na nossa comunidade. E eu não posso deixar de comentar isso aqui. No último domingo, Deus foi agindo no meio da nossa reunião, usando até pessoas que eram um pouquinho mais caladas, Deus foi usando e foi tudo interligando ali, foi uma bênção, E no meio da reunião, o Senhor me deu uma palavra, o Senhor me concedeu uma palavra para que eu pudesse compartilhar com os meus irmãos, e eu senti de Deus de trazê-la aqui para vocês, porque ela vai muito de encontro aos nossos dias atuais, que é uma palavra que está no livro de Lucas, capítulo 24, verso 13. Para quem conhece, eu vou falar sobre quando Jesus aparece aos seus 2 discípulos, e esses discípulos estavam a caminho de uma cidade chamada Emaús, E para você que não conhece, eu vou compartilhar, vou resumir ela aqui para você entender o porquê que eu estou trazendo isso para vocês. Aqui diz o seguinte, Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia no qual Jesus tinha ressuscitado, no qual as mulheres não encontraram o corpo de Jesus no sepulcro. Então fala o seguinte, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Isso é Jesus perguntando para eles, Eles pararam com os rostos entristecidos. Aí um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, no caso Jesus, disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Eu vou ler aqui, depois eu vou continuar explicando para vocês, A história aqui ela é muito clara. É o cenário na qual Jesus já tinha sido crucificado, já tinha passado 3 dias, já tinha ressuscitado, e as mulheres não encontraram o corpo dele. Ali, entre eles, existia um espanto, porque muitos falavam que tinham roubado o corpo de Jesus,
Muitos falaram que realmente ele tinha ressuscitado, mas ninguém sabia onde ele estava, e isso gerou um alvoroço, né, inclusive entre os discípulos. Mas o que eu quero frisar aqui com vocês é o seguinte: dentro do ministério, no tempo do ministério de Jesus, em todo o tempo, sempre que Jesus falava a respeito das coisas que iriam acontecer, Jesus abordava a respeito da morte, do seu sofrimento, da morte, da ressurreição. Jesus dizia sempre que ele iria ressuscitar. E isso ficou sendo martelado várias vezes para os discípulos. Inclusive esses dois aqui que estavam a caminho de Emaús sabiam do que ia acontecer. Mas a tristeza, o desânimo, a incredulidade fizeram com que eles não enxergassem a realidade e principalmente não enxergassem quem estava caminhando com eles até Emaús. Jesus andou com eles, conversou com eles, mas os olhos deles estavam o quê? Fechados para enxergar Jesus. O que isso nos mostra para o dia de hoje? Muitas vezes, a gente ouve a palavra de Jesus, a gente crê em Jesus, a gente cultua Jesus, mas a gente é movido, nós somos movidos, nós somos ali, acabamos sendo mergulhados na incredulidade, nas tristezas dos dias, na incredulidade dos dias. Por quê? Porque a gente acaba perdendo a nossa fé. Por mais que a gente ouve Jesus dizendo que o que vai acontecer, suas promessas, suas profecias, a gente acaba desacreditando naquilo que o Senhor falou. E qual que é o resultado disso? Os nossos olhos são fechados. A gente não consegue enxergar Jesus ao nosso redor, do nosso lado. Muitas vezes Jesus está usando pessoas para falar com você, para falar comigo, e os nossos olhos estão fechados pela incredulidade, por conceitos que nós criamos e jogamos de lado as promessas de Deus. Você viu que no texto fala que eles falaram até para Jesus, né? E não sabendo que era Jesus, não enxergando isso. Nós achávamos que ele iria restaurar o reino de Israel. Mais uma vez, eles ainda batiam na tecla que Jesus viria para destronar o Império Romano naquela época e restaurar o reino de Israel, sendo que Jesus sempre falava para eles que o reino deles não era deste mundo. Então, muitas vezes, a gente cria o conceito do evangelho de acordo com as nossas perspectivas. A gente quer realmente criar um evangelho, a nossa imagem, não a imagem das promessas, não a imagem de Deus. E é por isso que nós começamos a não mais enxergar Jesus ao nosso lado, mesmo que o próprio Jesus esteja conversando com a gente. E hoje é muito simples. Jesus usa muitas pessoas para falar com você, para falar comigo, e nossos olhos estão fechados. E ali na história mais adiante, quero compartilhar aqui com vocês, Jesus começou a exortá-los, dizendo o seguinte: como vocês custam a entender e demoram a crer em tudo que os profetas falaram? E o que me chamou a atenção aqui é que, quando eles descreveram o que tinha acontecido com Jesus, eles chamaram Jesus de quê? De profeta. E Jesus repreendeu eles dizendo: vocês custam acreditar no que os profetas falaram, porque Jesus falou a respeito do que aconteceria com ele. Mas não foi só Jesus que disse isso. O profeta Isaías, outros profetas já falavam a respeito do que iria acontecer. E eles não deram ouvidos. Quantas pessoas são usadas para falar com você? E além disso, a Bíblia é usada para falar com você. E mesmo assim, nós caímos na incredulidade. E os nossos olhos são fechados para enxergar Jesus ao nosso lado. E ali, Jesus continua a caminhada com eles até o povoado de Emaús. Lá eles encontram um estabelecimento, sentam à mesa, e a Bíblia diz que quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista dele. Olha que interessante. Lá na nossa comunidade, nós estamos vivendo um tempo muito legal, que é de viver comunhão, relacionamentos de aliança, né? E o que ficou muito claro para nós? Que o culto a Deus, viver igreja,
Não é apenas eu ir até a igreja, né, até o templo no domingo. Sentar lá na cadeirinha, sentir algumas emoções, chorar e ir embora. Ser igreja é um modelo na qual Jesus fez com os discípulos dele, trazendo eles para a intimidade com ele, sentando à mesa com eles, comendo com eles, um entrando no coração do outro, um exortando o outro, um vendo a necessidade do outro. Isso, infelizmente, tem se apagado nos nossos dias. E eu convido você que está afastado, eu convido você que está realmente há muito tempo sem frequentar, sem congregar numa comunidade, procure uma comunidade mais próxima da sua casa. Se esforce para ter comunhão com os irmãos. Eu sei que é difícil, porque a gente diz que ama Jesus, mas a gente não quer abrir o coração para que Jesus trate a nossa vida, as nossas mazelas, os nossos defeitos. E como é que Jesus trata as nossas vidas? Através dos nossos irmãos. Jesus usa pessoas para nos alcançar, para nos exortar, para poder nos curar. Assim como o inimigo usa pessoas para nos machucar, para nos ofender, Jesus também usa as pessoas para nos curar, para trazer vida. Se permita viver esse tipo de relacionamento. E aqui o que me chamou a atenção também foi que quando eles sentaram à mesa com Jesus, Jesus partiu o pão, deu graça e os olhos deles se abriram. O que isso quer dizer? Restaurou a comunhão com Jesus naquele momento através de mesa, de intimidade. Partiu o pão, compartilhar o vinho, a bebida. O que isso quer dizer? Intimidade. Mesa significa intimidade. E é isso que Jesus busca com você nesse momento. Então, coloque isso no seu coração, meu irmão. Tente viver isso. Se esforce para viver isso. Deixe, muitas vezes, a vergonha de lado, a sua soberba, a sua arrogância de lado, porque você não quer se expor para ninguém, você não quer que ninguém conheça os seus problemas. Quando Jesus mandar alguém na sua vida, ele vai entrar na sua vida, não é para ficar te apontando o dedo, dizendo que você é um miserável, coisa parecida. Não, Jesus vai colocar pessoas para ter intimidade com você, para levar cura para você, para poder te amar, para poder tratar as suas feridas. E é isso que Jesus quer. A partir do momento que você se permitir a viver esse tipo de relacionamento, assim como aqueles 2 discípulos viveram naquele momento com Jesus, as suas escamas, as nossas escamas vão cair dos nossos olhos. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Que você guarde essa palavra no seu coração, que eu possa guardar essa palavra no meu coração, que eu possa abrir o meu coração mais para os meus irmãos, confessar os meus pecados, dizer para eles que realmente eu necessito ser tratado, que eu preciso deles para que eu me torne uma pessoa melhor, um cristão melhor, um ser humano melhor. E é isso que eu te convido neste momento, a você procurar uma igreja e viver esse relacionamento de aliança com os seus irmãos. Guarde essa palavra no seu coração, meu irmão. Segure essa palavra, agarre com toda a sua força e entenda que a nossa incredulidade faz os nossos olhos se fecharem para enxergar Jesus caminhando conosco em todo o tempo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê sabedoria para você absorver e praticar essa palavra em nome de Jesus. Fique com Deus, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário se assim você quiser. Se você tiver alguma dúvida também escreva. Lá no nosso Instagram é Comunidade de Fé e Comunhão. Você é muito bem-vindo no nosso meio. Nós estamos ali na zona leste, né, da cidade de São Paulo, mais precisamente no Jardim Danfer. E se você quiser nos visitar, quiser ter um tempo de comunhão conosco, é só entrar em contato, que a gente combina, vai ser um prazer te receber. Fique com Deus, meus irmãos, tenha uma semana abençoada, cheia do Espírito Santo de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. É que eu desejo isso para você, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo em nome de Jesus.